livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18 agora. Já teve em Tiago hoje, sabe onde fica? Lá no finalzinho, né? Capítulo 1, versículo 18, para reforçar mais a nossa fé aqui. Fé está alta. 1,18. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Isso que o mundo tem que ver. Existe um povo que não se dobra diante do inferno. Um povo, entenda bem, que procura observar o caminho, a palavra, procura observar o que Deus diz e viver de acordo com aquilo que Deus diz. De uma tal maneira que a pessoa lendo a Bíblia está lendo a sua vida, ela está lendo a Bíblia também. Alguém disse, a minha vida é um livro aberto, já ouviu alguém falar? Na sua vida deve ser uma Bíblia aberta, né? Temos que viver dessa maneira. Mas como é que conseguimos? Não nos dobrando diante das imagens do inferno. Não é só imagem de escultura, não, entenda? Não nos dobrando diante das tentações, não nos dobrando diante das circunstâncias adversas, mostrando que existe esse povo é como primeiro, são os primeiros, mas nós hoje já estamos em número grande, aqui foi o começo do cristianismo, hoje somos milhões, bilhões na terra, mas precisamos de mostrar a grandeza do amor de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se encurvaram diante daquela imagem. Vamos rever esse caso, Daniel capítulo 3. Daniel é o chamado grande profeta, né, o quarto. Daniel capítulo 3. O Nabucodonosor, num delírio, ele construiu uma imagem, uma estátua grande. E ele fez um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações deveriam se prostrar diante daquela imagem, quando ouvissem uma certa música. Às vezes essas autoridades estão cercadas de bajuladores, entenda bem que são satânicos às vezes, para agradar o chefe, eles dão ideias satânicas, diabólicas. Essas ideias acontecem. Aconteceu com Jeroboão, que recebeu, entenda bem, a instrução para erguer os 2 bezerros de ouro. Esse aqui construiu uma estátua, todo mundo tinha que se dobrar. Eles não se dobraram. Eles foram denunciados, Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 14. E falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvis o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrar e adorar essa estátua que fiz. Bom é, mas se não adorar, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Esse Nabucodonosor, ele é um pouco idiota, né? Apesar de ser o manda-chu daquela época. Porque no capítulo 2, o Deus de Daniel, que era o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha revelado um sonho que ele tinha tido e ninguém conseguia, porque ele era tão doido, esse Nabucodonosor, que ele teve um sonho, ele chamou os sábios lá da Babilônia, eu quero que vocês contem o sonho que eu tive e me deem a interpretação. Sim, majestade, conta-nos o sonho. Não, vocês estão querendo enrolar, vocês não são sábios? Como é que ele queria que a pessoa descobrisse o sonho? Mas o Daniel descobriu por Deus, revelou e contou. E ele então exaltou e tinha falado que o Deus, olha só, voltando um pouquinho no capítulo 2, no finalzinho, né? Ele diz assim, que é versículo 47. Então diz assim, e respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus, Deus dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus dos hebreus, o Deus dos deuses é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então ele viu, mas agora está esquecendo. Eu quero saber se esse Deus vai poder livrar. Estava brincando com Deus, tanto que depois, se você ver na frente, ele fica louco. Aí ele diz, responder 16, capítulo 3, 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei, Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei,
que não servirão a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não é que eles eram rebeldes, não, é que eles eram submissos a Deus. Eles eram simplesmente tementes a Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, eles tinham a lei de Deus, que não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a elas, não se dobrarás diante delas. Mas eles não se encurvaram. Às vezes nós nos encurvamos. Alguém, para não perder o emprego, faz o que não devia de fazer. Desculpe falar numa linguagem alta, salvar um casamento. Não pode. Não estou ensinando rebelião para você. Estou ensinando o temor a Deus. Porque a Bíblia diz claramente que devemos de servir a Deus, amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. Até o nosso emprego, ou até o nosso lar, até os nossos filhos, ou os nossos pais, às vezes são jovens. Não é porque eu vou obedecer meu pai, mas no Senhor. Ele não pode, no meu caso, eu não tenho pai. Quer dizer, meus filhos me obedecem no Senhor. Se eu peço para eles fazerem uma coisa absurda, os obreiros da igreja não devem fazer de maneira alguma. Desde que não firem a palavra de Deus, se obedece ao pai e à mãe. Marido e mulher vivem em comunhão, mas no momento que fere a palavra, não. A palavra de Deus tem primazia na nossa vida. E eles então foram jogados na fornalha de fogo ardente. O Nabucodonosor ficou chateado, que mandou aumentar 7 vezes o poder do fogo. O homem era doidão. Aí, versículo 25, diz assim: respondeu e disse, versículo 24, desculpa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados, amarrados, dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O que ele viu? Uma coisa sobrenatural. Um ser sobrenatural que falam os teólogos, os intérpretes, os hermeneutas, os pregadores, que era o próprio Senhor da encarnação, o anjo do Senhor, o próprio Deus estava ali. Quer dizer, foi o próprio Senhor fazer, porque eles honraram a palavra de Deus. E a Bíblia diz: eu honro aos que me honram. 1 Samuel 2,30. Eles honraram. É o que nós temos que fazer. Esse é o povo, irmão, que Deus está levantando. Esses homens foram exaltados. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Esse é o povo que vai fazer a diferença. Um povo que vai ser honrado por Deus, mas nós temos que aprender a honrar a palavra de Deus. Seremos provados, teremos situações, mas não é só nisso, pessoal. Não temos que nos encurvar, como eu falava lá atrás, diante do ódio, porque as pessoas nos ofenderam. Não caia na cilada do diabo. O diabo quer dizer que você é igual aos outros. Não, você é primícia dessa criação. Vamos voltar lá para não esquecer essa palavra muito forte lá de Tiago. Capítulo 1, versículo 18. É o povo que não se encurva diante da estátua de Nabucodonosor, mas não se encurva diante das tentações. Não, homem de Deus que faz isso. 1,18, segundo a sua vontade, ele nos gerou para que fôssemos como o quê, pessoal? Primícias das suas criaturas. O mundo tem que ver que existe esse povo que não guarda ódio no coração, um povo que não guarda raiva, um povo que foi pisado, foi humilhado, depois está lá. Não é que é sem vergonha, não. Esse povo não luta contra a carne e o sangue. É um povo que mostra a diferença. É isso que a sua família tem que ver. Um homem que não guarda rancor, uma mulher que não guarda rancor, que não se encurva diante do ódio, mas não se encurva diante também, entenda, de qualquer tentação. Vamos falar numa linguagem clara para todos. Pode pensar a pessoa mais bonita do mundo, não, nem nos olhos você se contamina, e até nos pensamentos você não se contamina. É um povo que Deus vê. Eu tenho prazer nesse povo. Veja que coisa linda aqui na frente. Terceira carta de João. É o antepenúltimo, é um capítulo só que tem. Terceira carta de João, versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei
quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho mau gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que coisa linda! Isso alegra o coração de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Nós não lutamos, fomos ofendidos, fomos pisados, fomos humilhados, fomos apedrejados, mas oramos pela pessoa como Ele mandou. Esse é o povo que faz parte do povo de Deus, essa é a pessoa que faz. Pode aparecer, rapaz, no seu lugar, não, rapaz, eu sigo a palavra de Deus, mas com carinho, com alegria, com prazer, e não mostrando a fisionomia. Não, é que eu sou da igreja, eu sou de... Não. Amigo, eu sigo a palavra de Deus, não faço isso porque a Bíblia diz que não é desse jeito, a Bíblia fala que é desse jeito, e as pessoas vão notar essa diferença. Igreja, acorda. Nós estamos agora nesse ano de 2023, é o ano da determinação. Você tem que determinar, eu vou fazer a diferença. Não vou me encurvar diante de nada do diabo, vou mostrar a glória de Deus. Provações teremos, às vezes seremos testados realmente, mas vamos honrar a Deus e por Ele nós seremos honrados. Amém?